uma oferta, trazer o dízimo, e eu vou abrir a janela se abre por dentro, eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar sobre vós uma bênção sem medida. Amém. Então nós fazemos isso como um ato profético. A festa dos tabernáculos, eu vou dar uma acelerada. A festa dos tabernáculos, ela era comemorada. Quando se comemorava a festa? Do dia 15 ao dia 22, que no nosso calendário, que é diferente do judeu, a gente vai dar do dia 15 ao dia 22 de outubro. E onde que eram feitas essas festas? Durante esses 7 dias, o povo saía da casa deles, da comodidade, até hoje, do ar-condicionado, do sofá, e eles fazem tendas, fazem barracas com ramos, e eles, durante esses 7 dias, a família sai do aconchego da casa dele e vai morar nessas tendas. Para que Deus fez isso? Sobre tabernáculos. Tem um propósito, irmãos, porque Deus fez isso. Quando a gente vê lá em Levítico 23, Deus fala assim: olha, durante 7 dias vocês vão habitar em tendas. Sabe para quê? Para que vocês e as suas gerações relembrem, reconheçam do período em que vocês moraram em tendas no deserto, e que eu, Senhor, cuidei de vocês. O princípio, o propósito de tabernáculos é tão único e exclusivamente esse. Por isso que está falando que é didático. É por isso que a criança, o judeu lá, desde criança, ele sabe da história, porque naquele período o pai pega o filho pela mão, fala: filho, a partir de hoje, que vai ser amanhã dia 15, nós vamos morar, já fizemos lá no lote uma cabana, e nós vamos durante 7 dias ficar lá. O pai: mas por quê? Não, filho, sabe por quê? É porque há muito tempo atrás Deus tirou o nosso povo do jugo do Egito e levou o povo para o deserto, e durante aquele período eles moraram em tendas e Deus cuidou deles. Irmãos, são várias as festas, e todas as festas, cada uma vai ter essa particularidade, cada uma vai ter algo que Deus quer ensinar para o povo por causa das festas. A primeira ensinamento, a primeira verdade que eu queria que a gente absorvesse aqui é que Jesus também participava da festa dos tabernáculos. Esse texto que a gente leu aqui mostra para a gente que Jesus participava das festas dos tabernáculos, e que nesse texto aqui Jesus causou um alvoroço. As pessoas queriam matá-lo, alguns queriam prendê-lo, mas embaixo estava falando até em morte para ele, por causa de uma palavrinha que ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, fluirão de dentro de vocês. Mas só por isso? Não, irmãos. Porque dentro daquele simbolismo, dentro das práticas ali da festa, existia um momento, todos os dias, durante todos os dias da festa, o pessoal pegava um jarro de ouro, enchia da água lá do tanque de Siloé, e o tanque de Siloé representa o período em que Deus sustentou o povo lá no deserto com a água, e o sacerdote pegava aquela água e derramava sobre o altar como libação, como sacrifício. Irmãos, aquela água ali era sagrada, era mais sagrada do que a água que a gente coloca em cima do lago, que a gente ora. A água era para o judeu muito sagrada.
E aí vem Jesus, e quando o sacerdote está fazendo aquele procedimento, Jesus se coloca superior àquela água. Não é que ele coloca superior, deixa eu corrigir, ele está falando assim: olha, essa água, da mesma maneira que essa água sustentou o povo no deserto, eu sou a água da vida, é eu que posso sustentar vocês. Se vocês beberem dessa água, vocês vão tornar a ter sede, mas se vocês beberem de mim. E o pessoal falou: peraí, isso, esse homem ele está dizendo que ele é o Cristo. Alguns tiveram esse entendimento. Uns falaram assim: não, ele deve ser algum profeta. Outros: não, pelo jeito que ele está falando, ele é o Cristo. E os sumos sacerdotes se dispuseram a matá-lo por causa disso. Um capítulo antes, no capítulo 6, Jesus ele escandalizou os judeus quando ele disse assim, João 6,31. Jesus fala assim: olha, os seus pais comeram lá daquele pão lá no deserto e voltaram a ter fome. Agora, eu sou o pão da vida. E mais uma vez, né, ele já tinha se comparado ao sustento ali do deserto, e agora ele vai se comparar ao sustento da água ali, falando que ele era a água da vida. Tem mais um procedimento que o pessoal fazia na festa dos tabernáculos. Como eu falei, irmãos, a festa do tabernáculo tinha um objetivo, que é fazer o povo lembrar do período que eles estavam lá no deserto e que Deus estava ali os sustentando. A festa dos tabernáculos, mostrando para a gente, e da mesma maneira que mostra o povo judeu, a festa dos tabernáculos fala da nossa fragilidade. A festa dos tabernáculos nos mostra que nós somos frágeis, que nós somos vulneráveis e que nós precisamos 100% do Senhor. Amém. Foi lá no deserto que o maná caía dos céus e todo dia o pessoal era sustentado, não tinha uma outra opção. Era o Senhor que providenciava o sustento deles. Foi lá no deserto que a água saiu da rocha para sustentar. Foi lá no deserto que as sandálias deles não se desgastaram. Alguém preocupado: mas como é que aconteceu com a sandália? O menino chegou lá criança. Será que a sandália ia crescendo junto com o pé do menino? Porque talvez sim, e talvez Moisés, a sua filha, você cresceu, passa a sandália para ele, você passa, né? Não sei. Mas que eles ficaram aqueles 40 anos, e a sandália foi providência de Deus. Nem o Bucabras, né? O 752 da Bucabras ia durar esse tempo todo. Foi no deserto, irmãos. E tudo isso aponta para Cristo. Foi no deserto que existia uma nuvem durante o dia e mais o quê? E uma coluna de fogo durante a noite. E quando o povo caminhava, o que a nuvem fazia? Acompanhava? Não, lógico que não. Era quando a nuvem caminhava, é que o povo ia. Irmãos, por que isso é importante? Porque se eu achar assim, não, todo lugar que o povo ia, a nuvem atrás, a direção era do homem. Mas era o contrário. E como é que